Oi, meus amores! Oi, turminha! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Hoje, né, sexta-feira, né, o último dia da semana, dia 25 de fevereiro de 2021. Então, vamos para nossa aula de português, tá bom? Na aula passada de português, falamos sobre o quê? Substantivo próprio e substantivo comum, não foi? Substantivo próprio é o nome que damos para lugares, para pessoas, né? Para países, lojas. Substantivo próprio é um nome específico de alguém ou de alguma coisa. E o substantivo comum é o nome das coisas, objetos, nomes que a gente dá para grupos que são parecidos, mas não especificamos ninguém, né? O comum a gente fala no geral, a gente diz meninos no comum, e quando no próprio, que a gente refere a uma pessoa específica, a gente diz Rafael, o nome, não é? Então, essa é a diferença do substantivo próprio e substantivo comum. E todo substantivo próprio é escrito com letra maiúscula, muito bem, com letra maiúscula. E falamos sobre as letras maiúsculas lá no alfabeto. Lá no alfabeto, que falamos das letras maiúsculas e das letras minúsculas, não foi? Que o alfabeto ele é formado tanto por vogais como por consoantes. E que as letrinhas dos alfabetos formam o quê? Palavras, não é? Formam várias palavras, a combinação das letrinhas. Muitas e muitas palavras que a gente cria através das letras do alfabeto, certo? E aí, através das letras do alfabeto, a gente tem o quê? As sílabas. As sílabas são a combinação das consoantes com as vogais, que formam as famílias silábicas, não é? Formam ba, bebe, bobu, ca, cocu, da, dede, dodu, não é? E aí, fá, fefe, fofu, forma essas famílias silábicas, né? E através das famílias silábicas a gente forma as palavras, não é? A gente forma casa, cabelo, mesa, celular. A gente forma muitas e muitas palavras. E aí, hoje, vamos lembrar, né, sobre o que? A separação de sílabas. Lembra que a gente viu lá no passado sobre a separação de sílabas? Separação de sílaba é quando eu separo as sílabas das palavras. Muito fácil. O que é separação de sílaba? Quando eu separo as sílabas das palavras. Por exemplo, a palavra casa. Quando eu vou separar a palavra casa, fica como? Casa. Cada vez que eu abro a minha boca para falar um som da palavra, eu estou falando uma sílaba, ó. Casa. Viu? Abri minha boca 2 vezes. Falei as 2 sílabas, ó. Casa. Então, casa separado fica casa. E ela tem quantas sílabas? Tem 2 sílabas. Perceberam? Olha aqui o exemplo que eu tenho para vocês. Que palavrinha é essa aqui? Isso mesmo, parede. Separem para mim a palavra parede. Ó, reparem, falem a palavra parede. Parede. Fala devagar a palavra parede, você vai perceber que cada vez que você abre a boca, fala uma sílaba. Parede. Viu? Parede. Então, na hora de separar, vai ficar como? Então, fica parede. E quantas sílabas tem? Tem 3 sílabas. Muito fácil, não é? Moleza, separação de sílaba é muito fácil, porque a gente já separa a sílaba quando a gente está falando. Porque a gente não fala tudo, a gente fala parede, não fala. A gente abre e fecha a boca para falar cada sílaba. Como, por exemplo, vamos aqui. Vamos comigo separar essas palavrinhas que estão aqui. Leia para mim. A primeira palavrinha qual é?
a primeira palavrinha? A primeira palavra, qual é? Cabelo. Separem para mim a palavra cabelo. Falem como é que fica. Isso mesmo, cabelo. A gente já fala assim, não é? Cabelo. Então, vou colocar aqui para vocês verem como é que fica a palavra cabelo. E quantas sílabas tem a palavra cabelo? Ó, vamos contar? 1, 2, 3. Quantas vezes abrimos a boca quando falamos a palavra cabelo? Vamos lá, cabelo. 3 vezes, então tem 3 sílabas. Agora leia essa palavra aqui. Isso mesmo, almofada. Almofada. Agora separem para mim a palavra almofada. Isso mesmo, almofada. Então, ó, fazendo muito bem. Então, vejam só como ficou. Almofada. E quantas sílabas tem a palavra almofada? Contem aí. 1, 2, 3, 4 sílabas. Quando eu falo a palavra almofada, eu abro a minha boca quantas vezes? Almofada. 4 vezes, não é? Para separar as palavras, ser mais fácil, é só falar a palavrinha devagar. Almofada. E aí eu separo a sílaba. Eu já sei como é que é a separação da sílaba. Agora essa é a terceira palavrinha aqui. Que palavrinha é essa? Muito bem. Mochila. Vamos separar a palavra mochila? Como é que fica a separação? Falem aí para eu ouvir. Isso mesmo. Viu que é só falar devagar que a gente já sabe como é que fica a separação? Mochila. E quantas vezes eu abri minha boca para falar a palavra mochila? Mochila. Quantas vezes? 3 vezes, não é? Então, mochila, eu separo ela em 3 sílabas, porque ela tem 3 sílabas, não é? Porque eu abro a minha boca 3 vezes para falar esta palavrinha, não é? Então, vamos separar aqui? Separei a palavra mochila. Agora, vamos para a minha última palavrinha. Que palavrinha é essa aqui? Isso mesmo, brinquedo. Separem para mim a palavra brinquedo. Isso aí, muito bem. Ó, tô adorando, hein? Brinquedo. Então, brinquedo fica brinquedo. Então, fica brinquedo. Quantas sílabas? 3 sílabas, não é? Brinquedo. Tá vendo como é muito fácil separar as sílabas? Vocês estão, ó, arrasando, hein? Muito bem. Mas agora eu quero que vocês prestem muito atenção, porque na hora de separar a sílaba a gente tem uma regrinha muito importante. Por exemplo, leia essa palavra aqui pra mim. Carro. Quando eu for separar a palavra carro, como é que fica? Carro, não é? Quando eu for separar, eu não posso deixar o RR junto na mesma sílaba. Tá vendo aqui? Eu tenho que separar eles. Porque se eu deixar eles juntos, eles brigam. Então, um R fica antes e o outro R depois. Eu não posso deixar eles juntos. O mesmo acontece com SS. Eu não posso deixar eles juntos na hora de separar as sílabas. Eu tenho que deixar eles afastados, porque se eu separar com eles juntos, eles vão brigar. Então, eu não posso. Palavra passado. Na hora de separar a palavra passado, fica passado. Então, fica passado. O SS, eles não ficam juntos. Eles têm que se separar.
senão eles vão brigar. E a gente não quer que as palavrinhas briguem, não é? Então, sempre que eu tiver palavras com 2 R's ou 2 S, na hora de separar as sílabas, eles ficam separados. Eles não podem ficar juntos, porque senão eles vão brigar. Combinado? E aí, eu vou passar uma atividade para vocês no caderno, muito fácil, que vocês vão copiar com letra bonita, capricho, cabeçalho completo, aquilo que a tia sempre diz. E aí vocês vão escrever. Número 1, vocês vão separar essas palavrinhas que estão aí. Lembrando da regrinha do SS e do RR. Vão separar as palavrinhas e depois vocês vão escrever quantas sílabas cada palavrinha tem, tá bom? Como, por exemplo, a palavra casa. Casar. Tem quantas sílabas? 2. Quantas vezes eu abro minha boca para falar a palavra? E aí eu sei a quantidade de sílabas que essa palavra tem. E no número 2, você vai escolher, né, 2 palavras do exercício anterior, do número 1, e vai montar frases com elas. E no número 3, você vai escrever seu lindo nome completo, tá? Sem olhar em papelzinho, sem olhar em nada. Eu quero que vocês, tirem lá do fundo da cabeça, porque vocês já sabem escrever o nome de vocês completo, tá bom? E lembrando que segunda-feira, dia 1º de março, já começaremos a usar os livros, tá bom? Então fiquem ligados, a gente começa a usar os livros. Então, se tiver dever atrasado no caderno, faça logo, para não ficar com muitos deveres atrasados e virar uma bola de neve, tá bom? Então, beijos para vocês, bom final de semana, se cuidem, se tiver que sair, usem a máscara, não esqueçam. Se cuidem, façam todos os deveres direitinho e até segunda. E na segunda já voltamos com as nossas aulas presenciais, tá bom? As 2 horas de aula presencial, que quem tá indo, né, vai lá me encontrar, tá bom? Então, beijo pra vocês, fiquem com Deus, tchauzinho!